Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Eu saudo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangélicos, que ainda não creram no Evangelho de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, amados, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre vocês, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Amado, a única doutrina no mundo que salva sua alma de ir para o inferno é o Evangelho de Jesus, porque foi o próprio Jesus que deu uma ordem aos seus apóstolos antes de subir ao céu e disse para eles, lá no seu Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus disse para os apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amado, eu já vejo aqui nessa mensagem o juízo de Deus para todos aqueles que morrerem sem crer no Evangelho de Jesus, condenação eterna. Também, se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus também fala para os seus apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Porque, amados, Jesus aqui também nessa mensagem não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outro caminho que não seja Jesus. Também lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, que eu já citei, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Também aqui nessa outra mensagem, Jesus foi bem radical. Aqui Jesus também não deixou nenhuma outra opção para você seguir no mundo que não seja o Evangelho de Jesus, para a sua salvação. Ora, amado, Deus te dá o livre-arbítrio. Você quer seguir religião? Siga. Você quer crer em santo, imagem de escultura? Você quer crer em reencarnação, Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec? Pode crer, porque Deus te dá o livre-arbítrio. Só que essas doutrinas aí não vai salvar sua alma de ir para o inferno. Essas doutrinas aí só vai levar sua alma para o inferno. Agora, se você quiser continuar nessas doutrinas aí que vai levar sua alma para o inferno, faça isso. Agora, se você quiser morrer depois da sua morte, quiser ir para o paraíso e ter uma vida eterna com Jesus, venha para o Evangelho de Jesus, creia no Evangelho de Jesus, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, também para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, porque, amado, cada um que não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, depois da sua morte, que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, sobre o juízo final. Apocalipse 20, versículo 11 até o versículo 15, fala sobre o juízo final, sobre a abertura dos livros, os livros das obras e o livro do Cordeiro de Deus. No Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todos aqueles que não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito que Jesus lançou a besta e o falso profeta vivo dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E para que seu nome seja escrito no livro da vida, amado, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, receba Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, passe a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, deu para que quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso depois da sua morte
já está salvo, não vai passar pelo juízo final e vai fazer parte da primeira ressurreição. Agora, se você morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em reencarnação, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, e vivendo uma vida de pecado aqui nessa terra, sinto muito, mas seu nome não será escrito no livro da vida, e quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Quem vai para o inferno, purgatório, não tem mais salvação. Esse negócio de você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório, e depois vai subir, pagar seus pecados, depois vai subir para o céu, isso é mentira do cão. Isso é mentira de Satanás. Satanás usa essa artimanha porque vai existir duas ressurreições. Vai existir a primeira ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, que morreram crendo no Evangelho de Jesus, sendo batizados nas águas, que viveram a vida em Cristo Jesus aqui na terra. Vai haver a primeira ressurreição e a segunda. Esses que morreram em Cristo Jesus, crendo no Evangelho de Jesus, batizados nas águas e com a vida em Jesus Cristo, vão ressuscitar primeiro e vão se encontrar com Jesus nas nuvens. Agora, os outros mortos, está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 5, que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Depois de 1000 anos, quando Jesus reinar, 1000 anos aqui na terra, com a sua igreja, com todos aqueles que morreram, que fizeram parte da primeira ressurreição, que morreram em Cristo Jesus, que morreram crendo no Evangelho, batizados nas águas e com a vida em Jesus Cristo, vão reinar 1000 anos com Jesus. Aí depois de 1000 anos, quando acabarem os 1000 anos, aí todos os outros mortos vão ressuscitar. Todos aqueles que morreram sem crer no Evangelho, sem ser batizados, que morreram crendo em religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo em reencarnação, e viveram uma vida de pecado e de orgia aqui na terra, esses vão ressuscitar depois de 1000 anos e vão-se a juízo final, porque lá em Apocalipse 20, versículo 11, fala sobre o juízo final. E cada um deles vão ser julgados segundo as obras deles, segundo as obras de cada um. Deu? Lá em Apocalipse 20, versículo 11, quero ler aqui para vocês, fala sobre o juízo final. Entendeu? Diz aqui, ó: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. No versículo 14 de Apocalipse 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo também, juntamente onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20 está escrito, ó: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, amado, aqui, ó, depois todos os outros mortos, a besta e o falso profeta vai ser preso, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre vivo, e todos os outros sobreviventes vão ser mortos pela espada do Cordeiro, pela espada de Jesus.
todos vão ser mortos e vão também ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. No Apocalipse 16 fala sobre as 7 taças da ira de Deus, que vai vir sobre todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. A primeira taça da ira de Deus vai vir uma chaga mais maligna sobre todos os homens que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. A segunda taça diz que vai cair sobre o mal. Apocalipse 16, versículo 2 diz que a primeira taça da ira de Deus foi derramada sobre a terra. Fez-se uma chaga mais maligna sobre todos os homens que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. A segunda taça diz que caiu sobre o mar, e toda a alma vivente que existia no mar morreram. E o mar se transformou em sangue, como o sangue de um morto, uma podridão. A terceira taça diz que vai cair sobre os rios de água e as fontes de água doce. E todas as almas viventes que existiam nos rios, nas fontes de água doce, morreram. E as águas se tornaram amargas como absinto. E todos os homens que beberam daquelas águas morreram. A quarta taça diz que vai cair sobre o sol, e o sol vai queimar o povo da terra com forte calor. Então, amados, não perca tempo, que o dia da manhã não pertence a nós, pertence a Deus. Procura uma igreja evangélica, você que ainda não creu no Evangelho de Jesus, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Procura uma igreja evangélica mais perto da casa de você e receba Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que quando você morrer, amado, morra salvo em Cristo Jesus. Para que quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve sua alma para o paraíso. Entendeu? Agora, se você não quiser crer no Evangelho, o próprio Jesus falou, aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amado, não perca tempo. Eu, como um evangelista do Senhor, há 19 anos que eu estudo a palavra de Deus, medito na palavra de Deus, e nesses 19 anos de evangélico, amado, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus, ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003 eu vim para o Rio de Janeiro, e há 19 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, como uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesses 19 anos de evangélico, amado, só aqui na central do Brasil, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus, porque, amado, eu entendi perfeitamente, principalmente a minha chamada de um evangelista, e segundo, que eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna. Como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também, se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 24, versículo 14, Jesus também fala para os seus discípulos: quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado a toda criatura, será o fim. Amado, já há 2000 anos que o Evangelho de Jesus está sendo pregado, está sendo anunciado. Já foi proibido diversas vezes aí por esses imperador romano, perseguiu a igreja de Jesus, perseguiu os apóstolos de Jesus, mataram os apóstolos de Jesus, mataram os seguidores de Jesus, os pregadores da palavra de Deus, Os papas na Inquisição mataram os crentes, os evangélicos, queimaram as Bíblias, mas o evangélico não deixou de ser pregado. Jesus sempre levantou um remanescente para dar continuidade à sua pregação, ao seu evangelho, como Jesus mesmo falou para Pedro: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Então, amado, não adianta que o inferno, por mais que se levante contra o evangelho,
por mais que o inferno queira proibir de ser pregado o evangelho, mas ele vai perseguir, vai matar, porque isso aí é obra de Satanás, é perseguir para que o evangelho não seja anunciado, para que você não creia no evangelho e você não seja salvo. Porque Satanás sabe, mas se você morrer sem crer no evangelho, sem ser batizado, você não será salvo, entendeu? Que a sua salvação, você precisa crer no evangelho de Jesus, ser batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Entendeu? Porque Jesus falou, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascer de novo? É você nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. É você crer no Evangelho de Jesus, ser batizado nas águas, aí você nasceu das águas, e depois você recebe o Espírito Santo de Deus, aí você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, aí você nasceu da água e do Espírito. Então não perca tempo, amados, que o final do mundo está perto, as portas do Evangelho vão se fechar. Lá no profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, está escrito que vai haver uma grande fome na terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Também se você ler lá em Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, está escrito que voava outro anjo no meio do céu com o evangélico eterno para proclamar todas as nações. O evangélico eterno, amado, a única doutrina no mundo que salva sua alma de ir para o inferno é o evangelho de Jesus. Amados, o evangelho de Jesus não é religião. O evangelho de Jesus é salvação. Jesus não é religião, Jesus é salvação. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, se você ainda não creu no Evangelho de Jesus, eu te aconselho que você procura uma igreja evangélica mais rápida, mais perto da sua casa e venha para o Evangelho, venha e creia no Evangelho de Jesus, seja batizado, para que você não venha morrer sem a salvação. Amado, eu quero trazer uma palavra aqui que vai falar sobre as duas ressurreições. Vai existir a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Quem vai fazer parte da primeira ressurreição e quem vai fazer parte da segunda ressurreição. Aqui no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui no versículo 2 fala sobre as duas ressurreições. Uns para a vida eterna com Cristo Jesus e outros para a vergonha e desprezo eterno com Satanás. Aqui em Apocalipse 20, versículo 5 e 6 está escrito. Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Apocalipse 20, versículo 5 está escrito: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, amado, aqui fala sobre duas ressurreições, a primeira e a segunda. Aqui no Apocalipse 20, versículo 5, está escrito: e os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quem são esses outros mortos que não reviveram? São todos aqueles que morreram desde o Antigo Testamento, desde o dilúvio, até os decapitados de Apocalipse 20, versículos
esses outros mortos que fala aqui sobre os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, são todos aqueles que morreram do dilúvio até o momento aqui, até de Jesus para cá, todos aqueles que morreram sem crer no Evangelho de Jesus. No Velho Testamento, todos aqueles que morreram sem crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que morreram crendo em outros deuses, aqueles filisteus, os amonitas, todos aqueles inimigos do povo de Israel, que morreram crendo em outros deuses, deu o pessoal do dilúvio, e todos os de Jesus para cá que morreram crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, mais de escultura, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo em reencarnação, todas essas vidas de que morreram no pecado aqui nessa terra, todos esses são os que vão ressuscitar depois de 1000 anos. Na primeira ressurreição só vai fazer parte quem morreu de Jesus para cá, e todos os que morreram no Velho Testamento, crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que viveram a vida crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e depois de Jesus para cá, todos aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que creram no Evangelho de Jesus, foram batizados, receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, da sua alma. Esses são os que vão fazer parte da primeira ressurreição. Entendeu? Esses não vão passar pelo juízo final. Aí depois de 1000 anos, quando Jesus reinar aqui na terra, 1000 anos com todos aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus, aí depois de 1000 anos, aí vai haver a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, aí todos aqueles que morreram sem estar com seus nomes escritos no livro da vida, que morreram crendo em religião, seguindo religião, crendo em santos, em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo em reencarnação, esses vão a juízo. E no juízo final, aí você já sabe o que vai acontecer no juízo final, né? E no Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amados, não perca tempo, porque Jesus está voltando, as portas do Evangelho vão se fechar. Eu deixo essa palavra para todos vocês, em nome de Jesus. E eu oriento a vocês e aconselho a todos vocês que ainda não creram no Evangelho de Jesus, que vocês procuram a igreja evangélica mais perto da casa de vocês, receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, para que o nome de vocês venha a ser escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que quando vocês morrerem, amado, que a alma de vocês sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve a alma de vocês para o paraíso. Porque quem vai para o paraíso, depois da sua morte, já está salvo, não vai passar pelo julgamento final e vai fazer parte da primeira ressurreição, como está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos e eternamente. Então, que você seja sacerdote de Deus e de Cristo quando você morrer. Que você morra salvo em Cristo Jesus. Porque, amado, se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado, morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, mais de escultura, crendo em reencarnação, crendo em Chico Xavier, Allan Kardec, crendo nessas doutrinas e vivendo uma vida de pecado nessa terra, seu nome não será escrito no livro da vida, e quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Quem vai para o inferno, purgatório e inferno é a mesma coisa. Esse negócio de você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório, vai queimar seus pecados e depois subir para o céu, é mentira de Satanás. Isso é doutrina mentirosa e falsa. Não acredite nessa doutrina.
Porque se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31, Jesus conta uma parábola de duas pessoas que morreram. Morreu o rico, foi sepultado no Hades. Hades quer dizer inferno, Hades quer dizer purgatório. Morreu também o Lázaro, o mendigo, e os anjos levaram a sua alma para o seio de Abraão. Você já vê a diferença aqui, ó. O rico foi sepultado no Hades, inferno, purgatório. Os anjos levaram a alma do pobre, do Lázaro, mendigo, para o seio de Abraão. Porque no Velho Testamento, todos aqueles que morriam, crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando morria, os anjos levavam a sua alma para o seio de Abraão, que Abraão era o pai da fé. De Jesus para cá, todos os que morrem em Cristo Jesus é levado para o paraíso, porque se você ver lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus, quando estava na cruz do Calvário, sendo morto, tinha dois salteadores com Jesus, um do lado esquerdo e outro do lado direito. O que estava do lado direito falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, de Jesus para cá, todos os que morrem em Cristo Jesus, crendo no Evangelho de Jesus, batizados nas águas e com a vida em Cristo Jesus, quando morre, vem os anjos de Deus e levam a alma daquela pessoa para o paraíso. Entendeu? Para o paraíso. E quem vai para o paraíso já está salvo, não vai passar pelo juízo final. Então, não perca tempo, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus. Então, deixo essa palavra para todos vocês em nome de Jesus. E eu profetizo em nome de Jesus, amado, para todos vocês que ouvirem esse vídeo e essa mensagem, que o Espírito do Senhor Jesus venha dos quatro ventos, sopre sobre cada um de vocês, para que vocês tenham vida e vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Bom final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Meu nome é Paulo Vieira Alves. Eu deixo a paz do Senhor Jesus para todos vocês, em nome de Jesus. Amém?